Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto que vira e mexe eu pego me pego pensando, né? É, Você já parou para pensar que talvez você fale demais? Talvez você não tire um tempo para você ficar em silêncio e não ficar em silêncio de você ficar quieto, mas às vezes você está quieto, não está falando nada, mas você está se alimentando de dopamina. Você está no celular, você está no Instagram, você vai no banheiro, você está rolando lá o scroll, né, a tela lá no Instagram e vendo um monte de coisa, e a sua mente não descansa. Você já parou para perceber que talvez você esteja viciado em dopamina de rede social e que talvez você fale demais? Porque assim, às vezes, isso já aconteceu comigo, tá? E às vezes eu tenho muita coisa para falar e com alguma pessoa que eu gosto muito e tudo mais, e eu quero que a pessoa acorde para determinados assuntos que eu acredito que seja importante para ela saber. Então eu vou começando a falar, incluir aquele assunto na conversa que a gente está conversando. Mas aí eu percebo que eu estou falando demais e não estou nem dando tempo da pessoa falar. Quando é sobre isso, quando é sobre uma coisa que é, como que diz, que é edificante na vida da pessoa, beleza, né? Você vai falando e tal. Às vezes, se você pausa um pouquinho mais, você fala mais devagar, dá tempo da pessoa responder, interagir, você consegue ter uma conversa mais fluida, né? E mais edificante. Agora, se você só começa a despejar palavras, 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 palavras e palavras, uma atrás da outra, a pessoa ela chega uma hora que ela nem entende mais, ela já perdeu o fio da meada, você vai falando, parece que você tá igual aquele comercial do gatinho lá, blá 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 blá, o uísque está cheio, entendeu? Tipo, a pessoa já não entende mais nada, está falando talvez só uma palavra ou outra, mas fica meio desconexo. Então, isso, quando você está falando uma coisa edificante, beleza, você tem esse problema de não ser compreendido da forma que você queria, mas beleza, pelo menos é alguma coisa ali que 10, 20% do assunto que você queria passar 100% você consegue passar, mas se você falasse de forma mais tranquila, mais cadenciada, né, sem tanta ansiedade, você conseguiria passar muito mais conhecimento e talvez você ajudar a mudar a percepção da pessoa para alguma coisa que talvez estivesse bloqueando. E ao contrário também, né? Agora, tem gente que, além de falar demais, ela fala sobre assuntos vazios, fala é, sobre pessoas que você não conhece, ou fica falando mal, ou fica falando sobre futebol, ou sobre assuntos tipo sobre novela, sobre fofoca de artista, tipo assunto que não te serve de nada, bicho. E muito pior ainda quando a pessoa ela começa a falar sobre ela e ela fala demais, como se você fosse um psicólogo e você tivesse a obrigação de ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Mas você não está interessado em ouvir e mesmo assim a pessoa não para de falar. E ela fala, e fala, e fala, e conta história, e não sei o que lá, e fala que fez isso aqui, não sei aonde, não sei quando, fala que hoje de manhã comeu não sei o que, como se você tivesse super interessado, mas você não está. O problema é que essa pessoa, por ela fala tanto, de forma tão efusiva e tão ansiosa e assuntos tão vazios que ela acaba falando o que ela não quer. E quando você fala demais e você fala o que você não quer, a partir daquele momento, você tem que adequar as suas ações àquilo que você falou que você não queria ter falado, que às vezes nem era aquilo que você pensava, mas você estava num fluxo tão grande de palavras que aquilo veio, não filtrou e você falou. Então, a partir do momento que você fala alguma coisa, fala demais, fala alguma coisa que te comprometa, você tem que modificar o seu próprio eu para se adequar dentro daquilo, para a pessoa não falar assim, como é que você fala uma coisa e faz outra, entendeu? Então, às vezes, o fato da gente falar demais, da gente ser muito efusivo, muito ansioso e falar sobre assuntos que é o que a gente chama de small talk, né? Assuntos bestas, assuntos bobos, corriqueiros, isso aí faz você viver numa espiral onde você precisa ficar tapando o buraco daquilo que você falou que na verdade não era aquilo que você pensava. Então, quando você está numa conversa e fala menos, né? Aquele negócio, eu sempre falo para minhas filhas e falo para todo mundo e às vezes eu mesmo, né? Eu gosto muito de conversar, então às vezes eu mesmo eu me pego errando sobre isso. A gente tem dois ouvidos e uma boca só, então talvez seja porque a gente tenha que ouvir mais, né? E falar um pouquinho menos, a gente captar o que a pessoa quer falar pra gente, a gente fala, aí a gente quer falar sobre o assunto, a gente introduz aquele assunto, vê como é que a pessoa reage. A pessoa reagiu de forma ok, você vai falando outra coisa, vai vendo como a pessoa vai reagindo e você vai moldando aquilo. Agora, se você só chega despejando um monte de palavras ali que para a pessoa
você quer falar de um assunto muito complexo, de um assunto que está muito fora da realidade da pessoa, e você começa a despejar muita coisa, a pessoa ela se perde, ela não consegue entender sua linha de raciocínio, a única coisa que ela vai poder achar é que realmente você tem uns lampejos ali de algumas coisas que fazem sentido, mas talvez você seja um pouco louco. Às vezes a pessoa acha que você é meio louco, porque como aquele assunto que você está querendo tratar não faz parte da realidade, do imaginário da realidade daquela pessoa, ela acha que aquele assunto não existe, né? Porque as pessoas elas tendem a achar que a realidade é só aquilo que ela consegue conceber. Então, enquanto ela não concebe, se você fala uma coisa que é real, mas a pessoa não entende aquilo, ela acha que você é maluco, entendeu? Que não tem cabimento. Mas aí, a partir do momento que a pessoa para e ela quer te entender, ela quer absorver, então você fala uma coisa que é fora da realidade, mas ela quer te entender, ela abre a porta, aí tudo flui melhor. Por isso que às vezes é melhor você entrar com o assunto, vai devagar, não precisa ser tão ansioso. Para de ficar falando da vida dos outros, para de ficar falando de si próprio, a não ser que a pessoa te pergunte. Mas você fala uma coisa ou outra, para de achar que a sua vida é muito interessante, porque na maioria dos casos não é, pô. Entendeu? Fala sobre assuntos edificantes, vai falar sobre Deus, sobre religião, vai falar sobre negócios, vai falar sobre mercado financeiro ou sobre espiritualidade, alguma coisa que edifique na vida das pessoas. Não fica falando sobre, ai, que meu vizinho não sei o que, ai, que não sei quem jogou cigarro, não sei onde, bicho. Isso é assunto merda, isso aí vai só fazer você se comprometer com coisas que você não queria se comprometer, que você não deveria se comprometer, entendeu? Então fala menos, segura um pouquinho a onda, vai devagar, que quanto menos você fala e quanto mais espontâneo você é na sua fala e você se faz entender e fala com confiança, as pessoas elas vão gostar de você. As pessoas que tiverem que gostar de você, elas vão gostar de você. Agora, se você fala, impondo aquilo, as pessoas começam a se afastar de você porque ninguém está muito interessado em saber da sua vida. Falou? Fica com Deus aí e até a próxima.